Bem-vindos a mais um Aulão da UBA. Hoje, 10 de maio, às 14h30, começa um aulão da UBA. A Lua, feito Vitor Marques Gonçalves, oitavo ano A, membro do Clube de Astronomia. O tamanho da Lua e seu diâmetro corresponde a 1/4 do diâmetro terrestre. Os movimentos de rotação em torno do seu eixo imaginário é de 27 dias e 8 horas de translação ao redor da Terra. Por isso, seu único satélite natural é igual ao de rotação, revolução, ao redor da Terra. Conforme a sua posição em relação ao Sol, a Lua corresponde a apresentar aspectos iluminados diferentes ou não ficar iluminados, determinados assim as fases da Lua. Lua nova. Nessa fase não conseguimos observar a Lua, pois ela está numa posição entre o Sol e a Terra. É por isso não vemos ela nesse momento. Nessa fase, ela está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18. A lua decrescente, ou quarto crescente, recebe esse nome determinado no momento que conseguimos observar 1/4 de sua totalidade em seu formato de semicírculo e, nessa fase, a lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Na fase de lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite, iluminado integralmente pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 16 horas do dia seguinte. Lua minguante. A lua minguante, ou quarto minguante, nesse último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela se encontra-se no formato de um semicírculo e, assim, novamente, conseguimos observar 1/4 de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Eclipse. Desaparecimento temporário de um astro quando um corpo celeste se põe entre ele e o observador. Eclipse da Lua. Ocorre quando a Terra está situada entre a Lua e o Sol. Eclipse do Sol. Ocorre quando a Lua está situada entre a Terra e o Sol. Referências bibliográficas. Agora vai estar passando um vídeo falando sobre isso. A Lua é o nosso único satélite natural. Ela é o astro mais próximo da Terra e está a apenas 380 mil quilômetros daqui, aproximadamente. E até por isso é o único que foi visitado pelo ser humano diretamente. Segundo as teorias mais aceitas, a Lua nasceu no início do processo de formação da Terra, depois do choque do nosso planeta com outro corpo que teria aproximadamente a metade do tamanho da Terra. Ou seja, mais ou menos o tamanho de Marte. Esse impacto teria acontecido há cerca de 4,5 bilhões de anos, resultando num número enorme de fragmentos orbitando a jovem Terra. Eles teriam colidido e se agregado para vir a formar a Lua. Com o tempo e atividades dinâmicas, ela adquiriu as características que conhecemos. As regiões claras têm montanhas e crateras, enquanto as regiões mais escuras são dominadas por áreas de baixa altitude ou ainda planícies da superfície lunar. Galileu, quando apontou sua luneta para a Lua em 1609, denominou as regiões escuras de mares e, por isso, essas regiões ostentam os nomes de Mar da Tranquilidade ou Mar das Chuvas. Sabe-se que há água na Lua, mas não em volume suficiente para essas formações. Quedas de corpos celestes como meteoroides, cometas e asteroides ao longo do tempo
foram as responsáveis pelo grande número de crateras presentes em nosso satélite. A Lua é muito influenciada pela gravidade terrestre. É isso que a mantém em órbita. Também é a relação complexa entre planeta e satélite que resulta na sincronia entre os movimentos de translação e rotação da Lua em relação ao nosso planeta. Como resultado disso, ela exibe sempre a mesma face para nós. Há pequenas flutuações que fazem com que vejamos cerca de 60% da Lua aproximadamente. Assim, a face visível é maior do que metade da Lua. Mas se engana quem pensa que a Lua também não nos influencia. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Esse é o terceiro princípio da dinâmica enunciado por Newton no século XVIII. A Lua deforma principalmente a parte fluida do nosso planeta, como a atmosfera e água, produzindo assim o fenômeno das marés. O Sol também dá sua contribuição, mas a Lua produz um efeito maior por estar mais perto da Terra. Pouco mais de uma dezena de homens já estiveram na Lua, instalando equipamentos para que nós possamos dizer que conhecemos razoavelmente bem a nossa companheira de viagem. Mas precisamos saber muito mais. Novas missões estão a caminho e talvez até uma base permanente para viagens mais audaciosas. 1, 2, 3, 4. No episódio de hoje, O que é o eclipse solar? Você sabia que a Lua pode esconder o Sol por alguns instantes? Isso é o que chamamos de eclipse solar. Para que ele ocorra, a Terra, o Sol e a Lua precisam estar alinhados com a Lua posicionada entre a Terra e o Sol. Quando isso ocorre, uma sombra se projeta em uma área da superfície terrestre e o Sol é obscurecido total ou parcialmente. Essa sombra é dividida em duas partes, a umbra e a penumbra. Na umbra, o eclipse se forma de maneira completa, praticamente transformando o dia em noite. Já na penumbra, a Lua cobre parcialmente a luz solar. A inclinação da órbita lunar e a distância entre os astros também influenciam a forma e a intensidade do eclipse. muito interessante, não? Nos vemos na próxima. 1, 2, 3, 4. No episódio de hoje, O que é o eclipse lunar? Você sabia que o nosso planeta pode deixar a Lua avermelhada? Isso acontece quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Lua, e o evento é conhecido como eclipse lunar. Diferente do eclipse solar, a Lua não é totalmente obscurecida, por causa da refração da luz do Sol na superfície terrestre, que deixa a Lua com uma cor avermelhada. Os tipos de eclipse lunar dependem da posição da Lua em relação à sombra da Terra. E por ser uma sombra muito grande, os eclipses lunares costumam acontecer mais vezes do que os eclipses solares. muito interessante, não? Nos vemos na próxima. E obrigada a todos.